E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Diego aqui do canal Careca Investidor. O meu canal ele tem como objetivo trazer minhas opiniões e experiências com base na teoria e na prática voltada para esse mundo de investimentos. Quando eu iniciei, eu tinha muita vontade de investir em ações, porém, eu não sabia qual empresa olhar e quais indicadores olhar. Então eu tinha esse medo excessivo de estar fazendo uma tomada de decisão errada. Então, no vídeo de hoje, eu selecionei 3 ações de segmentos que já são importantes hoje e muito provavelmente em 5, 10 anos ainda vão continuar sendo utilizados, e selecionei algumas métricas de indicadores que poderiam reduzir o nosso risco e aumentar a nossa possibilidade de ganhos ao longo do tempo. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimento, são apenas algumas empresas para você estar olhando e cogitar ver se você estuda melhor elas e cogita investir ou não. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like aqui, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal poder crescer. Ao longo do vídeo vocês vão estar vendo as métricas que eu acabei utilizando, mas uma delas é uma métrica de dividend yield. O que é isso? É o quanto dos lucros que aquela empresa gerou, que ela pagou para os investidores. Então, a gente selecionou empresas que elas primeiramente pagam participações dos lucros para os investidores, porque às vezes a empresa gera prejuízo e não tem como ela estar distribuindo. Então a gente colocou essa linha aqui. Segundo ponto, de empresas que pagam de 7% para cima para ser uma rentabilidade atrativa para o investidor. Uma outra métrica é a métrica de preço-lucro, que você consegue ver se, com base naquele lucro que a empresa gera, quantos anos que ela demoraria para retornar o investimento que você investiu nela. Então, essa métrica a gente pegou também de empresas inferiores a 10 ali de preferência. Se eu não me engano, vai ter uma só que ficou ali na casa de 12, mas assim, ainda assim é uma empresa com indicadores atrativos, uma empresa que poderia ter uma redução de risco e um potencial de ganho ao longo do tempo. O terceiro quesito é o quesito de valor patrimonial, para a gente conseguir validar que você não esteja pagando muito acima do que a empresa tem de patrimônio. Então, para ficar ali na casa de 1 para 1, se a empresa tivesse 100 mil de patrimônio, você estar pagando 100 mil por ela. E o último que a gente olhou, de que nos últimos 10 anos a empresa não tivesse fechado com prejuízo e tivesse performado de uma forma interessante. Bom, para você que ainda não conhece, esse daqui é o Status Invest, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. A primeira ação que a gente vai trocar uma ideia são as ações do Banco Santander, porque você e muito provavelmente todas as pessoas que você conhece utilizam o banco, utilizam um cartão de crédito, em algum momento já fez ou vai fazer um financiamento de casa ou de imóvel, e empresas também tomam empréstimos para poder potencializar suas operações. Então, o segmento de crédito ele vai sempre ser necessário, ele vai sempre continuar existindo para que uma economia cresça. Para você que não conhece, o ticker das ações do Banco Santander é SANB11. O ticker é o código que você vai utilizar na corretora para estar fazendo as compras. Se você for comprar menos do que 100 ações, você vai precisar colocar um F na frente, o que ficaria SANB11F. Então a gente consegue ver que o valor atual para você investir em uma ação do Santander é de R$30. O dividend yield, que é aquela parte que eu falei para vocês, que é a parte do lucro que a empresa pagou para os investidores, está na casa de 8,60, que é bacana também, pegar naquela linha de 7 para cima. Então aqui nos últimos 12 meses, o Santander pagou R$2,58 por ação. Quando a gente desce aqui na parte dos indicadores, o dividend yield a gente já viu, né? A parte do preço-lucro aqui está na casa de 7,56, que nem eu comentei com vocês, inferior a 10. Ou seja, se os lucros do Santander se mantivessem os mesmos e ele distribuísse 100% desses lucros, em menos de 8 anos você teria o retorno do seu investimento. A parte do preço-valor patrimonial aqui, que é aquele negócio que eu comentei com vocês, de você estar pagando ali um preço justo pelo que ele tem de valor patrimonial, aqui está na casa de 1. Então aqui seria praticamente ali, se o Santander tivesse 100 mil de patrimônio, você estaria pagando algo próximo de 100 mil também. Você está pagando um pequeno ágio aqui, que é esse 0,5, mas não é nada relevante. E por último aqui, mas não menos importante, a DRE. A DRE você tem as receitas, custas e lucratividade da empresa ao longo do tempo. A gente consegue ver que nos últimos 10 anos, as ações do Banco Santander nunca geraram prejuízo e tem sempre essa manutenção de receitas. Com base em tudo que a gente viu, um segmento de crédito que muito provavelmente vai continuar existindo ao longo do tempo, pagando um retorno para o investidor acima de 7%,
tendo um preço-lucro abaixo de 10, ali na casa de 7,58, tendo um valor patrimonial de praticamente 1 para 1 e nunca gerou prejuízo e tem uma manutenção de receita ao longo do tempo. A segunda ação que a gente vai estar dando uma olhada é a EDP Brasil, que é a Energias do Brasil. O ticker dela é ENBR3, é a mesma coisa, se você for comprar menos do que 100 ações, só por o F na frente, vai ficar ENBR3F. Então o valor atual aqui para uma unidade é de R$ 22. O dividend yield dela, na casa de 9,94, acima do dividend yield do Santander, o que também é interessante. E nos últimos 12 meses ela pagou R$ 2,19 por ação. Aqui ela é uma empresa de energia elétrica, ela atua na parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização. Para você que não entende, geração é onde se gera a energia, transmissão é a empresa, aqueles fios que tem umas bolas de basquete, muito provavelmente você já viu em rodovias e tudo mais, faz a transmissão da energia gerada para a distribuidora. E a distribuidora é a empresa que te vende energia aí na sua casa, que chega a faturinha todo mês. Ou seja, você usa energia hoje, muito provavelmente vai utilizar energia daqui 5 a 10 anos. E quando a gente olha para os outros indicadores, a parte do preço-lucro inferior a 6 anos, na casa de 5,77, o que é bem atrativo. A parte do valor patrimonial aqui está 1,14. Se a empresa tivesse 100 mil de patrimônio, você estaria pagando algo próximo de 114. Um pequeno ágio, mas também ele não é relevante quando você compara com um dividend yield atrativo, um preço-lucro atrativo, recorrências de lucros e receita ao longo do tempo. Quando a gente desce aqui na parte da DRE, da Energias do Brasil, a gente consegue ver também que uma empresa que nunca gerou prejuízo e que sempre trouxe um aumento de receita ano contra ano. A Energias do Brasil deu para perceber que ela tem um dividend yield mais interessante do que as ações do Banco Santander, um preço-lucro inferior, um preço-valor patrimonial ali com um leve ágio, mas quando a gente olha para todo esse cenário que a empresa entrega, é aceitável que ela tenha esse pequeno ágio. Ela nunca trouxe prejuízos ao longo de 10 anos e sempre trouxe esses aumentos de receita, o que também é bem interessante. E só uma observação aqui, não é porque ela tem alguns indicadores mais atrativos que a do Banco Santander, que você pode pensar e falar, bom, então eu vou escolher só Energias do Brasil. A gente tem que pensar no risco. A empresa, ela sempre tem um risco de talvez não ter uma performance muito atrativa, ou isso daqui é um resultado do passado, não necessariamente ele performe dessa forma. Então, às vezes é bacana você cogitar diversificar entre algumas outras empresas para você ter uma rentabilidade média e um risco médio da carteira. E por último, mas não menos importante, uma ação da Telefônica Brasil, a Vivo. Muito provavelmente você tem aí a sua internet no celular, né, o seu plano telefônico, não necessariamente da Vivo, pode ser que ele seja da Claro ou da TIM, mas você sabe que você paga ele hoje, muito provavelmente você vai pagar a sua internet, o seu plano de telefone daqui 5, 10 anos, porque é algo necessário, recorrente na sua utilização aí na sua vida. Então também é uma empresa que a gente poderia pensar que ao longo do tempo ela ainda continuaria existindo. O valor atual de 39,39, mesmo esquema, se você for comprar apenas uma unidade ou menos de 100, coloca o Fzinho na frente, vai ficar VIVT3F, beleza? Dividend yield aqui também na casa de 8,63, atrativo. Nos últimos 12 meses pagou 3,39 para cada ação para os investidores. Na parte de preço-lucro, essa daqui foi uma que ficou acima daqueles 10, né? Mas é aceitável, é uma empresa bem interessante. Vocês vão ver na parte da DRE dela que ela traz uma recorrência de receita bem atrativa. É normal essa pequena subida e é como eu expliquei para vocês. No caso ali da Energias do Brasil, ela tinha alguns indicadores melhores que o Santander. No caso aqui, a Vivo, ela tem um PL pior, né, olhando nesse cenário, nessa foto no tempo do que as outras empresas, mas quando você se une com esse mix de empresas, você traz uma rentabilidade, um risco médio para a carteira e você fica também com uma média de indicadores diferente. Então, esse 12 não é algo ruim, beleza? Na parte do preço-valor patrimonial, aqui está inferior a 1, ou seja, você ainda estaria com um pequeno deságio. Se a empresa tivesse 100 mil de valor patrimonial, você estaria pagando 97 mil. E quando a gente vem aqui na parte da DRE da empresa, a gente consegue ver que a Vivo também nunca apresentou prejuízo e que ela sempre teve essa recorrência de receita ao longo do tempo. Todas essas três ações, a gente tem vídeos individuais aqui dela para Santander, Energias do Brasil e Vivo. Se você quiser se aprofundar um pouco mais no tema, nós temos esses vídeos individuais. Todas elas são empresas que você utiliza o serviço hoje e muito provavelmente vai continuar utilizando o serviço ao longo do tempo, ao longo dos anos.
Todas elas estão com indicadores fundamentalistas interessantes em termos de rentabilidade para o acionista, em termos de performance, então elas são empresas atrativas e esses indicadores poderiam reduzir esse potencial de risco delas e trazer um potencial de ganho ao longo do tempo, mas é claro que esse vídeo só teve como objetivo te mostrar para você poder estudar melhor as empresas e cogitar se investe nelas ou não. Nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou prejuízo é inteiramente seu, mas teve o objetivo de trazer para você que talvez não sabia como olhar as empresas ou o que você poderia olhar para pelo menos reduzir um pouco esse pé inicial que você vai fazer em investimentos em ações. Então, esse vídeo foi apenas para abrir um pouco da sua visão e você conseguir se aprofundar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Valeu!